Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai continuar com os conceitos de introdução à programação no R. De novo, é só a mão na massa, beleza? Eu vou abrir aqui o RStudio. Então todo mundo já deve estar familiarizado, né, com o console. E eu quero mostrar mais alguns conceitos aqui, então. Eu vou começar criando aquela nossa antiga variável lá, x, com valor de 5, beleza? Usando o operador de atribuição. Eu já tinha mostrado o operador de igual a igual, né? Eu posso perguntar se x é igual a, por exemplo, 10 dividido por 2, né? Ele vai falar que isso é verdadeiro. Se eu perguntar se x é igual a 10 dividido por 3, ele vai falar que isso é falso. Além desse operador de igual a igual, a gente tem uma série de outros operadores lógicos aqui no R. Então a gente tem, por exemplo, menor, então x é menor do que 5, falso, e aí, por que é falso, né? Porque x é igual a 5. Então eu tenho menor ou igual, verdadeiro, eu tenho maior, e assim sucessivamente, beleza? Beleza. A gente também sabe, eu vou guardar agora no X, eu vou limpar a tela, Ctrl L, então eu consigo limpar a tela, né? No X agora eu vou guardar uma sequência de 1 a 5, ok? E aí eu quero apresentar um outro conceito aqui importante no R, que é a justificativa para esse tipo de operação, por exemplo, x mais 1, retornar esse tipo de resultado. Então, dependendo do tipo de background que você tiver com essas ferramentas de análise de dados e até com programação, você pode ficar ou não surpreso com esse resultado aqui, né? O que o R fez aqui foi ele somou o valor 1 a cada um dos elementos do vetor x, de 1 a 5, beleza? Então somou 1, 2 e assim sucessivamente. Esse comportamento em que uma operação é aplicada em todos os elementos de um vetor é chamada as linguagens que têm esse tipo de comportamento, né, na verdade são chamadas de linguagens vetorizadas, beleza? A gente vai tem algumas regrinhas de como que isso está funcionando, mas a gente precisa só de dois casos, de entender dois casos. O caso em que eu tenho um vetor de um tamanho n qualquer, então nesse caso aqui eu tenho um tamanho n igual a 5, né? E eu faço uma operação com um outro vetor que tem um tamanho 1, beleza? Então foi o que aconteceu nesse caso. E aí nesse caso, cada elemento do vetor x, né, vai utilizar o mesmo elemento do vetor de tamanho 1, que nesse caso era 1. O outro caso é quando os dois vetores têm o mesmo tamanho. Então, a gente sabe já que a gente pode armazenar o resultado de expressões dentro de outras variáveis, né? Então, quando eu digito isso aqui, y recebe... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela, gente. E fiquem à vontade para mandar feedback em relação a esse tipo de coisa da tela, viu, gente? Por exemplo, tá muito pequena a letra, me mandem no vídeo, porque não ouvi nada ainda, mas vai que... Acho que em nenhuma delas eu aumentei o tamanho da letra. Beleza. Então, y está recebendo o valor dessa expressão. Então, o valor dessa expressão vai ser avaliado, que é esse 2, 3, 4, 5, 6. Depois que ele é avaliado, ele é armazenado nessa variável y. Beleza? Foi criado aqui a variável y. Está vendo com os valores aqui 2, 3, 4, 5, 6. Agora, quando eu faço x mais y, beleza? O que está acontecendo aqui é que esses dois vetores estão sendo pareados e a operação está acontecendo entre os elementos correspondentes, beleza? Então 2 mais 1, 3, 2 mais 3, 5,
3 mais 4, 7, beleza? Assim sucessivamente. Esses dois comportamentos é o que é chamado de uma linguagem vetorizada. A grande maioria de vocês tem experiência prévia no Excel, né? Eu fiz aquela pesquisa lá no início, mas nem todos tinham experiência com fórmulas de matrizes no Excel. E com fórmula de matriz você tem um comportamento similar a isso aqui. O outro tipo de comportamento do Excel, né, quando você vai célula a célula, você opera em um elemento, elemento por elemento, né? Isso aqui o que o R está fazendo por default é o duplo clique do Excel, né, para arrastar para baixo a célula. Beleza? Tranquilo. Falei de linguagem vetorizada, falei dos operadores relacionais, e aí os operadores relacionais, quase todas as operações vão funcionar de forma vetorizada no R. Alguns casos não, mas aí a gente vai discutindo à medida que eles forem aparecendo. Então aqueles operadores relacionais também funcionam de forma vetorizada, beleza? Então eu posso pegar o x e perguntar se ele é menor do que 5. Todos os elementos vão ser comparados, né, com 5, e eu vou ter aí que os 4 primeiros elementos de x são menores do que 5 e o último não é. Perfeito? Então, beleza. E aí eu vou aproveitar para apresentar um outro operador que vai ser útil. Às vezes ele é conhecido como operador em lista, que é o seguinte. Vou fazer um exemplo menor aqui, só para facilitar a exposição. Então imagine que eu estou criando, vou substituir o y aqui, vou usar aquela funçãozinha c que a gente já descobriu, para criar um vetor só 1 e 2. Ok? Então essa aqui é a função concatenar, né? Você vê que o valor de y foi substituído agora, eu perdi aquele valor antigo. Eu tenho esse operador em lista, ele me deixa perguntar o seguinte, ele me deixa perguntar se os elementos de um vetor estão contidos dentro de outro vetor, ok? Então, nesse caso, eu posso, por exemplo, se eu quisesse perguntar só com 2, eu poderia perguntar 2, esse é o operador in, você pode ler isso como em lista, né? Está contido em x, então 2 está dentro de x, está nesses elementos? Tá. Ok? Se eu perguntasse 6 está em x, ele fará que não. Falso. Ok? Só que eu posso perguntar mais de um. Então, y, por exemplo, eu posso perguntar se y está em x. Ele me retorna verdadeiro nos dois casos, porque tanto 1 quanto 2 estão dentro de x, né? Mas se eu vier aqui sobrescrever o y, falar que ele é 1, 2 e 6, vocês podem tentar parar o vídeo aí, tentar adivinhar, né, o que vai acontecer agora. Vou aproveitar, acho que eu não mencionei esse atalho ainda. Vou aproveitar, se vocês tiverem, para mencionar, se vocês estiverem no console e vocês apertarem a tecla para cima, setinha para cima, vocês conseguem navegar no histórico dos comandos já digitados, beleza? Ou vocês podem também vir nessa aba History, que vai ter a lista dos comandos, e vocês podem usar isso aqui. Então, y está em x, verdadeiro para 1 e para 2, mas para 6 não, porque o 6 não está na lista. Beleza? Isso aqui vai ser muito útil para a gente no futuro. Vou fazer uma breve menção aqui, gente, sobre uma questão de nomes de variáveis. Eu não vou entrar nas regras do que pode ou não pode, eu vou dar só umas regrinhas de dedo aqui, para vocês seguirem para não dar problema. Que é o seguinte, o R é sensível à caixa da letra, né? Caixa alta e caixa baixa. Então eu recomendo que vocês usem, para evitar problemas, vocês usem sempre caixa baixa para os nomes das variáveis, ok? Usando só as letras do alfabeto, sem acento, sem caractere especial. E se quiserem usar palavras compostas, que muitas vezes vai ser necessário, recomendo que usem, inclusive, usar o underline como separador. Beleza? Isso é para garantir que o nome da variável que vocês estão criando é um nome válido. Para não ter nenhum problema, não criar alguma coisa do tipo...
A e tal. Com um acento, beleza. Então, beleza, fechei operadores lógicos, fechei o operador em lista, nomes válidos, vetorização. Vocês vão ver que eu estou falando uma miscelânea de coisas aqui, né, gente? Eu vou aproveitar também para falar de algumas funções básicas que estão no R que a gente vai usar nas próximas aulas. Então, são funções que vão gerar algumas estatísticas descritivas bem básicas. Então, eu tenho um vetor aqui, né, o x, então, e eu vou passar uma referência depois no e-mail, vou mandar uma referência sobre essas funções todas que eu estou apresentando, viu, gente? Então, soma de x, soma os valores que estão lá dentro daquele vetor. Então, soma mínimo de x, dá um menor valor, né? Máximo de x, retorna o maior valor. Média aritmética. Ok? Mediana. Então, mediana, 50% dos valores estão acima de 3, né? 50% estão abaixo, 4, 5, 1 e 2. E beleza. Isso aqui é só porque a gente vai usar, eu precisava de mencionar. Ótimo, acabou a parte de vetor. Eu vou querer agora falar um pouquinho mais sobre função e data frame. Mas aí eu estou aqui no RStudio local, eu já deixei preparado aqui, no RStudio, não deixei preparado não, vou fazer agora para garantir que todo mundo já dominou esse processo. Toda hora que eu passar um novo repositório e vocês estiverem usando o RStudio Cloud, vocês vão ter que clonar novamente, né? Então, vou fazer o processo mais uma vez aqui. Vocês vão na URL, copiam ela, novo projeto do Git. Eu consertei essa questão aqui, o pessoal da RStudio me respondeu. A gente vai criar um projeto. Agora eu vou falar um pouquinho mais de função e apresentar duas funções de data frame. E aí, a gente está quase entrando na parte de manipulação e visualização de dados. Esperar alguns segundos. Eu devia ter criado isso antes, né, gente? Vocês vão ver que eu sou preguiçoso, porque eu não vou editar isso também, não. Vai ficar uns minutinhos aí. Bom, eu devo ter editado o vídeo, gente. Eu desisti de fazer lá no RStudio Cloud, está demorando demais. Eu vou fazer localmente. Vou copiar ele aqui, vou abrir o RStudio, clico na abinha do projeto, clonar. Beleza. Essa era a atividade, né, gente, que eu tinha passado. Essa parte aqui, pelo menos, todo mundo fez sem problemas. Todo mundo foi lá e descobriu que para a leitura acontecer de forma correta, tinha que adicionar um separador aqui, ponto e vírgula. Beleza? Quando a gente lia, então, Ctrl Enter, executei, né? O library depli. Ctrl Enter, eu executo agora o DF. Foi lido corretamente, eu consigo calcular essas estatísticas. Beleza. O que eu quero falar sobre as funções é sobre essa questão dos argumentos aqui. Ok? Vou abrir a documentação da função. Então a gente tem aqui a read CSV. Toda função tem o seu código-fonte, né? E no código-fonte, na definição da função, que a gente não está vendo aqui, né? Mas que basicamente é um script muito parecido com esse que a gente está fazendo. Todos os argumentos têm nomes.
ok? Todos os argumentos são nomeados. Então, o primeiro argumento da função readCSV é o argumento file, que a gente está passando esse caminho. O segundo argumento é o argumento header. E aí eu falei na última aula da questão desse valor default, né? Por não ter passado aqui nada, ele está assumindo que existe um header, ok? Agora, o que eu quero falar é sobre a questão de quando o argumento é passado de forma nomeada e quando ele é passado de forma posicional, ok? Aqui eu não passei o nome do argumento, então eu não falei que ele era um file. Se eu tivesse passado o file, acho que você até mencionei na outra aula, ele teria funcionado da mesma forma, ok? Quando eu opto por não passar o nome do argumento, o que o R faz ele faz uma associação por posição com o código-fonte da função. A gente não vai ficar olhando o código-fonte, mas a gente vai olhar muito a documentação. Então, nesse caso aqui, se eu não passar nome nenhum do argumento, veja só, eu vou ter um erro. Ok? Por que eu vou ter um erro? Porque, como eu não passei nome para nenhum dos argumentos, o R está assumindo que esse valor aqui está sendo o valor que deve ser passado para o argumento file e que o argumento latin1 deve ser passado para o argumento header. Só que o argumento header não aceita esse valor latin1. O argumento header aceita somente true ou false. Beleza? E o separador está vindo aqui para o terceiro argumento, que é o separador. Então, ele até está passando de forma correta. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, true, eu vou tirar o encode, só para exemplificar, a gente vai ter problema de codificação, né, mas isso fica depois. Isso aqui, quem quiser pausar o vídeo também tenta descobrir se isso vai funcionar ou não, né? Eu vou executar e funcionou. Beleza? Eu vou ter uns problemas de encoding nos acentos aqui, ó, não informado, Divinópolis. Quando vocês virem esse tipo de problema aqui de acentuação, é problema de codificação, viu, gente? Está lendo no encoding errado. Agora, aqui o que aconteceu? O primeiro argumento foi passado para o file, o segundo argumento foi passado para o header e o terceiro foi passado para o separador. Ok? Agora, quando eu nomeio, header igual a true, sep igual a true, o R ignora a ordem em que eu escrevo. Então eu posso escrever o separador na frente e o header depois e vai funcionar da mesma forma. Beleza? Então essa é a questão do argumento nomeado ou posicional. O que é a convenção que eu tendo a usar? O primeiro argumento, normalmente é o argumento mais conhecido da função, então eu não tendo a não colocar ele. Okay? E os demais eu coloco. Essa é uma convenção, não precisa necessariamente fazer isso, mas eu recomendo que vocês sigam. Ou talvez até, no início, talvez para vocês até colocar o nome do primeiro argumento também. Mas nos meus scripts vocês não vão ver o nome para o primeiro argumento, não. Beleza. E aí, para a gente encerrar esse vídeo, eu vou apresentar só mais duas funções que a gente vai usar muito no contexto de data frame. Uma é chamada str, que deixa você ver a estrutura resumida de um, na verdade, qualquer objeto no R, né, mas a gente vai usar muito para data frame. Então vai mostrar as colunas, então estamos falando aqui que quantas observações de quantas variáveis, o tipo, então inteiro, fator, ainda não contei o que é. Só tem inteiro fator, que beleza. E mostra alguns valores que aconteceram, né? Então essa é uma função útil para ter aí na cartola. E uma outra função é a função head, okay? Que mostra, digitei errado aqui, gente, head externo, head df, que mostra as primeiras linhas de um data frame, ok? Eu posso controlar no segundo argumento da função head, eu posso controlar
Eu não vou pôr o nome aqui, viu, gente? Eu posso controlar quantas linhas que eu quero imprimir para a tela. Então aqui eu quero imprimir só 2, 1, 2. Beleza? Lembrando que eu vou colocar uma referência para todas essas funções que a gente está aprendendo e que eu considero que foram dadas. Algumas eu uso só para fins exemplificativos e algumas eu considero que foram dadas. Por hoje é isso, gente.